Segundo a B3, mais de 1,5 milhão de brasileiros investiam em fundos de investimento imobiliário em dezembro de 2001. Os investidores pessoa física representam 73% do patrimônio total investido nesse mercado, e o número de investidores vem aumentando consistentemente ano após ano. Muitos brasileiros acreditam que os FIIs são uma das melhores alternativas para uma carteira de aposentadoria, porque eles são práticos de investir e geram uma renda mensal isenta de imposto de renda. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou consultor de investimentos e idealizador do Investidor Científico. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que você deve ter cautela com os FIIs na sua carteira de aposentadoria. Vamos começar do começo definindo o que são os FIIs. Os fundos de investimento imobiliário proporcionam ao pequeno investidor ou ao investidor pessoa física uma maneira de investir em grandes empreendimentos imobiliários do país, mas nada mais é do que investir em imóveis, que é um dos investimentos queridinhos aí dos brasileiros, através de um fundo de investimentos. O curioso dos FIIs é que eles possuem características de renda fixa e renda variável ao mesmo tempo. Os FIIs de tijolos, por exemplo, são investimento em imóveis físicos, imóveis que estão construídos, por isso que recebem o nome de FIIs de tijolos. Mas os FIIs de papel são investimentos num ambiente de bolsa de valores, onde você pode comprar ou vender as cotas desse FII, e essas cotas vão se valorizar ou desvalorizar de acordo com as leis de mercado, ou seja, com a oferta e da procura. Então tem características de renda variável aqui, é um ambiente de bolsa de valores. Mas o que esses FIIs de papel fazem de fato é conceder crédito para o setor imobiliário. Então nada mais é do que renda fixa. Portanto, você está usando uma lógica da renda variável para comprar e vender cotas de um fundo que está investindo de fato em renda fixa. Então você tem aqui um híbrido de um investimento que possui características de renda fixa e renda variável ao mesmo tempo. É importante destacar também que os FIIs não são igual aos REITs americanos, os Real Estate Investment Trusts. Os REITs, eles são empresas, eles podem se alavancar, eles podem tomar empréstimo e fazer uma série de coisas. Não é um investimento imobiliário simples, como é o caso dos FIIs. E como os FIIs são um tipo de investimento relativamente novo no Brasil e não tem muitos paralelos internacionalmente, é preciso notar que temos ainda poucos dados para trabalhar com eles, ou seja, é um investimento que existe faz pouco tempo e não temos tantas evidências empíricas sobre o comportamento, o tipo de risco e o tipo de retorno que está envolvido nesse tipo de investimento. A dissertação de mestrado da FGV de São Paulo de Carlos Leite, em 2021, utilizou modelos de regressão lineares para estimar o grau de associação entre as rentabilidades dos índices dos FIIs com as rentabilidades de índices de ações e renda fixa brasileiros. O estudo trabalhou com dados de janeiro de 2016 a dezembro de 2020 e concluiu que os índices dos FIIs, o IFIX e o índice de tijolo, têm correlação positiva com os índices de ações, como o Ibovespa, e com os índices de renda fixa, como o CDI, IRFM e IMAB5+. Entretanto, a correlação com o índice Ibovespa foi mais forte, sugerindo que os retornos dos FIIs estão mais próximos dos da renda variável do que dos da renda fixa. É sabido pela literatura que uma carteira de aposentadoria de longo prazo deve ser composta por ações de empresas do mundo inteiro e por renda fixa na moeda de gastos, com o objetivo de reduzir a volatilidade e o risco cambial da carteira. Imagine uma carteira composta por 60% em ações e 40% investidos em renda fixa. A pergunta é: onde encaixar os FIIs nessa carteira? Se você encaixar os FIIs na parcela de ações globais, você está correndo mais risco do que o necessário ao concentrar seus investimentos no Brasil, na moeda real, em apenas um setor, que é o setor imobiliário brasileiro. Se você encaixar os FIIs na parcela de renda fixa, você pode estar introduzindo um ativo que não é de fato renda fixa e tem muitas características de renda variável nesta parte da carteira, o que pode ser um problema. Agora, vamos entender mais a fundo os riscos específicos de você investir nos FIIs. O primeiro deles é o risco Brasil. Não existe nenhum motivo para que o investidor concentre seus investimentos em apenas um país, ainda mais o Brasil, que é um país que apresenta um cenário de economia instável, instabilidades políticas, moeda fraca. É verdade que a gente deve ter sim investimentos em reais, principalmente na fase do usufruto, mas a gente não deve correr mais riscos do que o necessário, isso é, não deve investir mais no Brasil do que o necessário por uma questão de gestão de riscos. O segundo é o risco setorial. Além de investir somente no Brasil, lembre-se de que quando você concentra seus investimentos em FIIs, você está investindo em apenas um setor, que é o setor imobiliário brasileiro. Quer dizer, se esse setor for mal por algum motivo, seja um motivo regulatório, seja alguma crise do setor imobiliário, você pode ter um problema sério na sua carteira de investimentos, no seu patrimônio, porque ele estaria muito concentrado em apenas um setor de um país. E o terceiro risco que nós vamos falar é o risco regulatório. Trouxe alguns fatos que ocorreram para exemplificar o que é o risco regulatório. Em dezembro de 2015, o senador Romero Jucá apresentou uma medida provisória que previa o fim da isenção de imposto de renda para os FIIs, provocando uma queda de mais de 9% no índice IFIX.
Em maio de 2021, a proposta de reforma tributária do Ministério da Economia voltou a cogitar o fim da isenção de imposto de renda nos FIIs para pessoas físicas. O mercado dos FIIs reagiu imediatamente, apresentando fortes quedas novamente. Até agora, o fim da isenção não se concretizou, mas isso pode vir a acontecer em algum momento futuro, o que pode trazer impactos negativos significativos para os investidores. Em fevereiro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários fez questionamentos sobre a distribuição de dividendos do FII Maxi Renda MXRF11. Esses questionamentos geraram preocupações sobre o futuro do setor e, mais uma vez, quedas acentuadas foram observadas nas cotações. Fica claro que o setor é ainda muito jovem e tem uma insegurança regulatória significativa, que deve ser considerada pelo investidor. Vou recapitular rapidamente alguns pontos que nós vimos nesse vídeo. Falta de dados disponíveis sobre os FIIs, que ainda são um tipo de investimento muito jovem, a característica híbrida dos FIIs, que é um investimento que tem características tanto de renda fixa quanto de renda variável, o risco Brasil, que é o risco de você concentrar seus investimentos em apenas um país, o risco setorial, que é o risco de você concentrar os seus investimentos em apenas um setor, nesse caso o setor imobiliário brasileiro, a instabilidade regulatória, com alguns pontos de um passado recente da nossa história que eu trouxe para ilustrar a instabilidade regulatória que gira em torno desse tipo de investimento, e ainda que os dividendos não devem ser um parâmetro para decidir sobre investimentos, que é um assunto que eu tratei no meu vídeo anterior. Considerando todos esses pontos, fica claro que o investidor deve ter cautela ao investir em FIIs. Para ficar claro, não é errado investir em FIIs e nem é um mau investimento por conta das vantagens tributárias que ele tem e das garantias reais que esse tipo de investimento proporciona. Entretanto, não é prudente criar uma carteira focada em FIIs e também não existe uma resposta final sobre quantos por cento da sua carteira deveria estar investido nesse tipo de investimento. Se você faz questão de investir nos FIIs, talvez o mais sensato seja limitar a participação dos FIIs a uma porcentagem um pouco mais reduzida na sua carteira de investimentos. Considere ainda que esse investimento será encaixado em partes na parcela de renda fixa da sua carteira e em partes na parcela de renda variável da sua carteira. E também vale lembrar que é perfeitamente possível montar uma carteira de aposentadoria que seja rentável e segura, mesmo sem os FIIs. E aí, você usa alguma estratégia para investir nos FIIs? Conte para mim nos comentários. Se você precisa de ajuda para organizar os seus investimentos, clique no link da descrição para conhecer a minha consultoria personalizada. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que também aproveitaria esse material. Um abraço e até a próxima.